Porque pronto, a gente escuta muito de jovem hoje assim, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus quer da minha vida. E eu, pelo menos, já ouvi isso e eu vejo muita gente aconselhando dessa forma. Que, meu irmão, se você não sabe o que você tem que fazer na igreja, se você não sabe o que Deus quer que você faça na igreja, simplesmente vá fazendo, vá Sirva, né? Vá servindo, e em servindo. algum momento o Senhor, ele pode ali falar ao seu coração desse sentido. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou isso. Eu estava fazendo um atendimento pastoral e uma das coisas que a pessoa me perguntou isso. Como é que a pessoa descobre, pastor? Qual o chamado? O que é que Deus tem pra Hum. gente? Eu disse assim, olha, existem dois chamados. Existe o chamado geral, que esse é para todo discípulo, e existe o chamado específico. Então, o chamado geral é ser discípulo, fazer discípulo. É fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Amar o seu irmão, servir o seu próximo. Amar o seu próximo, servir o seu próximo. Isso é o chamado geral. Se você começar a fazer isso, se você começar a cumprir esse chamado geral, você vai ver que Deus vai dando a você oportunidades e nessas oportunidades você vai descobrir qual é o seu dom e você vai descobrir o que é que Deus quer com você especificamente. Vai chegar hora que você vai dizer, rapaz, eu sou bom nisso aqui, rapaz, Deus tá. Eu aprendo isso aqui rápido. E aí você vai entender qual é o seu chamado específico. Agora, se você tiver de braço cruzado, deitado numa rede, dizendo, Senhor, me mostra o meu chamado específico, você vai envelhecer aí e nunca vai acontecer. Então você tem que cumprir o seu chamado geral e no processo de cumprir o chamado geral, Deus vai te revelar o chamado específico. Que tipo de orientação? Porque com certeza absoluta, a gente não sabe quem assiste a gente até tem uma noção, mas que tipo de conselho o senhor poderia dar para uma pessoa que pode estar passando por uma situação de dúvida como essa? Porque eu sei, por exemplo, que o senhor, quando passou no concurso para trabalhar onde ele trabalha hoje, ele foi conversar com o senhor. Eu lembro. E o senhor deu uma orientação a ele. Que tipo de orientação o senhor poderia dar para uma pessoa que está numa situação parecida com essa que está assistindo a gente? Ó, tem uma aula na classe Conexão que eu falo sobre isso, aprendendo a discernir a voz de Deus. Então tem alguns filtros, né, que você deve passar, toda proposta, projeto, intuição que você tem para saber se é de Deus ou não. O primeiro deles é, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Né? Então, se no primeiro filtro já esbarrou, a Bíblia diz, nesse trabalho, nessa proposta, você tem que fazer alguma coisa que contraria o que a Bíblia diz, então já era. Já era. Mas tem coisas que a Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala sobre escovar dente, não sabe. Então, assim, aí passou o primeiro filtro. Então, o segundo filtro esse projeto, essa proposta me ajuda a me tornar mais parecido com Jesus? Ou ajuda a cumprir a missão que eu já entendi que Deus me deu? Se a resposta é sim, então passou. Se a resposta é não, peraí, isso vai me atrapalhar. Isso não vai me ajudar a me tornar mais parecido com Jesus. Então a resposta é não. Né? Um outro filtro é isso traz paz ao seu coração. Quando você pensa aceitando a proposta, você se imagina naquela situação, dizendo sim estando lá. Você sente paz ou você sente conflito? Porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro, é o juiz, ou seja, é quem julga no nosso coração. Então, quando Deus nos manda fazer uma coisa, mesmo que seja uma coisa muito complicada, que traga dor, que traga prejuízo, você, quando diz assim, eu vou fazer, você sente paz. Mesmo apanhando no lombo. Mas quando não é de Deus, você diz, eu vou fazer, você se sente inseguro, você se sente estressado, você se sente é, 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 Angustiado, não angustiado, angústia. Isso. porque. Então, assim, mas esse não é o primeiro filtro, porque isso é subjetivo. Aham. Né? Então, eu acho que esses três filtros são um bom começo. Né? O que é que a Bíblia diz? Isso ajuda a ser mais parecido com Jesus ou a cumprir a missão que eu já entendi. Está no rumo do que Jesus já me revelou que Ele quer que eu faça. E o terceiro isso traz paz no meu coração. Eu acho que são bons filtros para a pessoa submeter. Legal, muito bom. Eu acho que o próximo ponto aí, muita gente vai querer ouvir isso do senhor, porque é uma orientação que é válida para todo tipo de pessoa que está em qualquer fase da vida, em termos de idade. Porque a gente sabe que da mesma forma que tem aquele adolescente, aquele jovem que geralmente está perdido ali na igreja e não sabe o que fazer,
Tem aquele cara que já é adulto, já tem família, que chegou na igreja agora há pouco, que veio de um outro lugar e também está completamente perdido sem ter o que fazer. Como que o senhor, após a sua experiência dentro do ministério pastoral, a experiência na caminhada com Cristo, como que o senhor aconselha uma pessoa ou incentiva ela a procurar viver uma vida dedicada à missão que Deus tem para ela? Deu para entender o que eu quis dizer? Acho que sim. Primeira coisa, sim, entender que dedicar a vida a Deus não necessariamente significa ser pastor. A gente precisa corrigir isso aí, porque às vezes as pessoas pensam assim, que dedicar a vida, ter um chamado, ter um chamado é ser o pastor, o líder de uma igreja local. Gente, pouquíssimas pessoas têm esse chamado. Né? É para poucos. Para poucos, né? Não faz sentido. Todo mundo tem chamado para ser pastor, onde é que estão os membros da igreja, né? É, as ovelhas estão Um monte aonde? de cacique, cadê os índios, né? Então, assim, Deus chama poucos para isso daí. Então, a primeira coisa que vocês entender é assim: dedicar a vida ao Senhor, ter um chamado, nem sempre significa ser pastor ou missionário no sentido de ir fazer Viajar. missões em outra terra, em outro lugar, pregar o evangelho em outro lugar. Então, dedicar a vida a Jesus, eu entendo assim que Deus tem um chamado para cada um e o chamado tem a ver com a forma como ele fez você. Você quer saber o que é que Deus quer que você faça? Olha a forma como ele fez você. Né? Às vezes eu uso um exemplo assim bem sem futuro, assim, bem hipotético, assim, só para ser bem caricato. Por exemplo, imagine que a pessoa nascesse, na hora do parto, ela nascesse trazendo na mão a ferramenta da profissão dela. Então o cara tá lá, aí o menino nasceu, com um pincel na mão. Então, sabe, esse cara vai ser pintor. Aí só tem que saber se vai ser um pintor de parede, se vai ser um pintor eletricista, se vai ser um pintor artístico, mas já tá indicando. Então, Então, uma palheta do nasceu com uma guitarrista. palheta, esse cara vai ser músico, vai tocar instrumento de cordas, né? Então, é só para você entender. Então, as ferramentas que Deus nos deu quando nos criou indica o que Ele quer que nós façamos com a nossa vida, né? Então, é nesse sentido. E quanto à questão assim, idade, né? Tanto os novos como os velhos, é interessante se falar de idade. Me remeteu, eu sei que não foi a sua pergunta, mas me remeteu o seguinte: um dos grandes desafios que eu tive, uma das grandes dificuldades que eu tive foi quanto à idade. Eu tive muita dificuldade de exercer o ministério por conta da idade. As pessoas tinham muita dificuldade. Quando eu recebi o chamado, eu era muito novo. Quando eu comecei a exercer a função, embora não tivesse ainda o título, eu era muito novo. Pra você ter ideia, quando eu cheguei na congregação, em janeiro de 2002, pouco tempo depois, acho menos de 3 meses depois, a igreja era bem pequenininha, não tinha 10 pessoas, e uma família inteira saiu, Porque acharam você muito novo. porque eu era novo demais para ser pastor deles. Caramba! Deus me protegeu na época, porque na época eu não soube que esse era o motivo. Eu achei que eles estavam saindo, que estavam fracos na fé, até fui visitar eles e tal, e eu nem fazia ideia que eles estavam saindo, porque eu era novo. Mas alguns anos depois, a pessoa que convivia com eles, aí Contou. disse que eles tinham saído porque disseram que eu era novo demais para ser pastor deles. Então, quando eu não tinha filhos, as pessoas não aceitavam os meus conselhos sobre criação de filhos, porque você não tem filho. Quando eu era recém-casado, as pessoas não aceitavam dar conselhos sobre casamento porque eu não tinha experiência no casamento. Sim. Então, gente, a maior parte do meu tempo, nesses 22 anos de ministério, a maioria das pessoas da igreja eram mais velhas do que eu. Então, assim, é tanto que eu comecei a usar barba, né? Faz bastante tempo, mas eu comecei a usar barba também para parecer mais assim, para uma figura assim mais. Embora eu sempre tive cara de velho, mas assim, a barba era para, sei lá, Autoridade, mais né? autoridade e tal. E aí eu me acostumei e não consigo. Se eu tirar a barba, parece que eu tô nu. Então, mas foi desse sentido. Então, daqui a pouco eu vou ter que tirar para parecer novo, porque eu tô muito velho, né? Mas o que eu quero dizer sobre idade é assim: não interessa a idade. Deus chama os novos e Deus chama os velhos. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Você olha para Moisés. Moisés tinha 80 anos. Quando Deus foi lá no deserto, na sarça ardente, e disse: Moisés, tem uma missão para você. O cara tinha 80 anos. Quando
dar um sonho a José, que era o chamado, ele tinha 17 anos. Jovem. Então, eu me identifico muito com José, porque é mais ou menos a idade que eu tinha quando Deus me chamou. Então, ele chamou o José. Eu tinha falado de José mesmo ou eu tinha falado de Josué? Não, José. José. É, não, então tá certo. Porque eu falei Moisés, será que eu me atrapalhei e Não, falei não, Josué? José. Quando chamou José, ele tinha 17. Quando ele chamou Moisés, né, ele tinha 80. Josué também era o jovem. Uhum. Moisés, de repente, foi rejeitado por alguns porque era muito velho. Josué, com certeza, foi rejeitado por muitos porque era muito jovem, para assumir o lugar do veterano Moisés. Então, Deus chama todos. Então, idade, você nunca é novo demais para receber um chamado, você nunca é velho demais para receber um chamado. Você só tem que querer ser chamado. Você tem que estar aberto ao chamado. É isso, né? Aberto ao chamado. E aí você vai perceber, porque Deus às vezes está chamando, mas você, como diz lá em Jó, ele nos fala de diversas maneiras. Nós é que não nos damos Ouvidos. ouvidos.